As cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor do que essas que estão vivendo no pecado nos dias de hoje. No capítulo 10 do Evangelho de São Lucas e do Evangelho de São Mateus, Jesus inicia a evangelização enviando os 72 discípulos para que eles pudessem levar a boa nova de salvação. E a boa nova é essa: o reino do céu está próximo. O próprio Deus, que é esse reino e esse céu, se aproximou de nós, que é Jesus, e ao mesmo tempo nós também nos aproximamos dele. E nos aproximando dele, nós nos aproximamos também do céu, onde um dia nós estaremos. No livro de Jó está escrito: eu sei que meu Redentor está vivo, e um dia eu o verei. Ou seja, um dia eu estarei com ele. Essa é a grande necessidade existente dentro de nosso coração. Um dia eu verei a Deus. Um dia eu estarei com ele. Viverei com ele. Nós viveremos com ele para sempre. Por isso, a necessidade de que surjam pessoas que acolham o chamado de Deus para levar essa boa nova de salvação para os outros. Mas quando Jesus envia, ele diz: estou enviando vocês no meio de lobos. São pessoas de cabeça dura que não querem ouvir a verdade da salvação. Elas querem continuar nessa vida errada, nessa vida longe de Deus. Mas Jesus diz: se eles quiserem ouvir, tudo bem, mas se não quiserem, sacudam a poeira e deixem eles para lá, se querem continuar nessa vida errada. Talvez você já deparou com essa situação, onde você vai falar da verdade de Deus para determinada pessoa e ela não quer ouvir, dizendo: vou continuar com essa minha vida, você não tem nada a ver com a minha vida. E você diz: isso que você está vivendo é errado. E a pessoa persiste: vou continuar assim. E vem a sentença. Precisamos notar uma coisa muito importante que Jesus está dizendo e nós, quando estamos lendo, talvez não percebemos. E Jesus diz para essas pessoas, ou para essa cidade, onde as pessoas não querem ouvir a verdade, não querem seguir seus ensinamentos, são doutrinados de forma errada e acham que esse tipo de doutrina é a certa. As cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor que essa cidade. Para nós entendermos as cidades de Sodoma e Gomorra, vejam em Gênesis capítulo 18 e o capítulo 19. Essas duas cidades viviam uma situação de depravação, de vida sem Deus, até chegar a ponto que Deus não tolerou mais. Deus mandou 3 anjos ir lá avaliar a situação. Antes de eles chegarem nas cidades de Sodoma e Gomorra, passam para ver Abraão. E nessa passagem eles dizem: nós viemos aqui porque o pecado de Sodoma e Gomorra já chegou lá, e Deus não está mais aguentando, se esse povo não mudar de vida. Abraão começa a negociar dizendo: se lá nessa cidade estiver 50 pessoas justas, santas, Deus vai destruir? Os anjos dizem: não. E se tiver 45? E ele vai diminuindo. Se tiver 20? Se tiver 10? E ele diz: me perdoa. E se tiver 5 pessoas? Os anjos dizem: se tiver 5, ainda não destruirá. E os anjos vão. Quando chegam em Sodoma e Gomorra, a depravação tinha chegado a um ponto que só um primo de Lot e a família é que se salvaram nesta cidade. Quando os anjos chegaram na casa de Lot e o povo da cidade viu que eram 3 homens e eram novos, os homens daquela cidade bateram na porta da casa de Lot dizendo: nós queremos conhecer esses 3 homens. E Lot responde: não. Eu tenho minhas filhas que são virgens, que nunca foram tocadas por homem nenhum.
Eu dou minhas filhas para vocês. Vejam que interessante. Eles falam que querem conhecer os 3 homens e Lote diz que dá as filhas virgens para eles. Ou seja, na Sagrada Escritura, a palavra conhecer também quer dizer ter relação sexual. Então aqueles homens estavam dizendo: nós queremos ter relação sexual com esses 3 homens. E Lote diz: eu dou minhas filhas. Eles retrucaram: nós não queremos suas filhas, nós queremos eles. Vejam o que disse Jesus ao profeta Pedro II de Santa Catarina, Brasil, no dia 28 de fevereiro de 1996. Quem é meu não precisa temer o que irá acontecer. Por caminhos inescrupulosos vivem as sociedades nas grandes cidades. Até as pequenas também junto vão caminhando. Quem procura se sujar não se afasta da sujeira. Lá está a perdição da humanidade, pondo em risco até as crianças com seus atos diabólicos. A pornografia e os palavrões são dirigidos por um só, o diabo. Ele, meu filho, nesses últimos tempos, fez que plantassem suas armadilhas perto das famílias. Na rua que leva à igreja, os homossexuais ficam parados nas ruas, atacando os que nada têm a ver com esta podridão. Com isso, as criancinhas vão aprendendo o que eles fazem. É um desrespeito. Esses que se dizem homens, o inferno está lotado. Desses perdidos, muitos deixam suas mulheres para entregarem-se nesse caminho só de pecado. Bento, meu filho, as horas para esta gente são muito poucas. Eles estão completamente perdidos. Os rios farão a limpeza daqui para frente. Sobre estas cidades, as chuvas irão cair constantes com fortes ventos, formando tempestades em muitos lugares. Quem não dá a mínima importância para a disciplina fica sujeito a sofrer graves acidentes e castigos, um após outro, até que venha o Filho do Homem, que sou eu, Jesus, o Salvador da humanidade. Jesus.